Em um dia de trabalho, um maquinista chamado Carter estava tirando um velho trem de carga da estação. Ele estava muito animado, pois havia recebido uma ligação de seu chefe dizendo que iria lhe dar um aumento. Contente com a notícia, tirou o trem rapidamente e foi muito depressa para a próxima estação. Após colocar a carga que ele iria levar para uma empresa de transporte, saiu assim que o trem estava carregado. Ele tinha pressa de terminar o trabalho, para então chegar em casa e contar à sua esposa que seu salário seria aumentado, então ele acelerou o trem. Mais adiante, algumas crianças estavam esperando ele passar, pois sempre que ele passava elas acinavam para ele tocar o apito do trem, e isso as deixava muito animadas. Mas desta vez, quando ele passou por elas, seus semblantes estavam tristes e suas peles pálidas. Quando ele apitou, elas não acinaram de volta. Ele achou isso estranho, mas não se importou, pois estava com pressa. Ele terminou o trabalho e foi muito contente para casa. Assim que chegou, ele contou à sua esposa sobre sua promoção. Sua filha estava em casa e não foi à escola porque estava doente. Ouvindo a conversa de seu pai, foi a seu encontro lhe dar os parabéns. Pouco antes do jantar, ele ouviu alguém chamar seu nome. Quando ele olhou pela janela, viu que haviam alguns carros da polícia, então saiu para fora e viu o comandante vindo em sua direção, dizendo para ele manter a calma, pois ele era suspeito de ter atropelado propositalmente todas as crianças de uma das salas de aula da escola de sua filha. Sem entender nada, ele foi levado para a delegacia. Na sala de interrogatório, Carter disse aos polícias que havia visto as crianças e apitou para as cumprimentá-las, como fazia todos os dias. Mas naquele dia elas estavam com um comportamento estranho. Os policiais não estavam acreditando nele, queria a todo custo que ele confessasse. Então ele disse aos policiais que o trem tinha uma câmera frontal e pediu que checassem as filmagens. Quando eles olharam as filmagens, viram que realmente Carter falava a verdade e então deixaram ir. Carter voltou para casa muito triste ao saber que as crianças que ele gostava tanto foram mortas de uma maneira brutal, e não sabia como explicar à sua filha que ela não veria mais seus amigos. No dia seguinte ele foi ao trabalho, não podia faltar pois seu patrão havia acabado de aumentar seu salário. Mais uma vez ele tirou seu velho trem da estação, mas foi devagar, porque queria ver o local do acidente. Alguns de seus vizinhos ouviram falar que Carter foi quem atropelou as crianças, e não acreditaram na história dele, então resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Eles foram até a casa de Carter, sequestraram a sua filha e a levaram para a linha de trem, um pouco depois do local do acidente. Carter estava distraído pensando nas crianças e acelerou o trem. Quando o trem estava chegando perto de sua filha, aqueles homens a jogaram na linha e Carter passou por cima dela. Ele ouviu um som estranho e resolveu parar o trem. Quando desceu do trem, não havia mais nenhum daqueles homens, então ele percebeu que algo estava errado na linha e voltou para ver. Quando ele viu o corpo de sua filha, ficou desesperado sem saber o que fazer. Carter percebeu que não havia mais solução, então de uma forma calma e sem expressões, ele voltou para o trem, o ativou lentamente, correu para a frente do trem e se deitou na linha, deixando arrancar sua cabeça. Já era tarde, e a esposa de Carter estava preocupada com ele, e também queria muito saber se ele sabia onde estava sua filha. Depois de muito esperar, ela ligou para a polícia, dizendo que seu marido e filha haviam desaparecido. O próprio capitão da polícia se encarregou de contar a ela o que havia acontecido, e que os corpos já haviam sido removidos do local. A angústia tomou conta de seu ser, ela não sabia o que fazer. No dia seguinte tudo já estava preparado para o funeral, e ela nem mesmo podia ver os corpos de sua família. Ela chorava e estava sozinha. Ninguém daquela pequena cidade queria prestar os pêsames a ela. Todos acreditavam que Carter realmente era o culpado pela morte das crianças da escola.
Já no fim do funeral, 2 detetives a interrogaram e perguntaram a ela se Carter havia comentado sobre ver algo estranho na linha de trem nos últimos dias. Ela contou a ele sobre o caso das crianças estarem com um semblante estranho. Aquilo foi o suficiente para eles. Não fizeram mais nenhuma pergunta, então foram direto para o local do crime. Muitas marcas de sangue ainda estavam pelo chão. De repente eles ouviram o som de uma garota. Ela chorava muito e parecia muito atormentada. De longe eles a viram, era ela a filha de Carter. Eles ficaram perplexos ao ver a garota, pois eles mesmos fizeram parte do recolhimento dos corpos. Ela ficava parada os olhando, parecia culpar ele sobre o que havia acontecido com ela. De repente um som de trem surgiu, até que uma translúcida silhueta do trem passou rapidamente por eles. Dentro do trem era possível ver o corpo de Carter sem cabeça o conduzindo, e desapareceu deixando um forte nevoeiro na área. Então a garota não estava mais nos trilhos. Muitas dúvidas ficaram na mente dos detetives. Quem matou Carter? Quem matou as crianças? E por que aquela garota sofria tanto? Naquele momento os detetives perceberam que eles tinham um caso além do normal em suas mãos, e que eles ainda teriam muito trabalho para saber exatamente o que aconteceu.